Olha só, no coração da história do Brasil existe uma lenda. Uma lenda que foi forjada no sol quente e na poeira do sertão. É uma história de gente rebelde, de muita violência e de uma busca quase desesperada por justiça numa terra onde a lei parecia não existir. Essa é a história do cangaço. Mas afinal, quem eram essas pessoas, esses homens e mulheres do cangaço? Eram heróis do povo? Vingadores dos mais fracos? Ou eram simplesmente assassinos cruéis? A resposta, olha, não é nada simples. Ela é bem complexa e mostra um lado do Brasil daquela época cheio de contradições. Então, vamos mergulhar nessa história. Para a gente conseguir entender quem foi o cangaceiro, primeiro a gente precisa entender o mundo que criou essa figura. Um mundo, vamos dizer, de muita, mas muita dificuldade e injustiça. E esse mundo é o sertão. Tenta imaginar essa paisagem. Uma beleza meio triste, sabe? E de uma dureza que não perdoa. A vida ali sempre foi uma luta. Chovia pouco, de forma irregular, e as secas eram longas e terríveis. Acabavam com tudo, com as plantações, com os animais. 75%. É um número enorme, né? Pois bem, em 1920, essa era a taxa de analfabetismo no Brasil. A esmagadora maioria da população vivia completamente isolada, sem acesso nenhum à educação, sem nenhuma chance de ter uma vida melhor. E esse número não era só uma estatística. Eles significavam uma realidade muito, muito dura. Pobreza extrema, fome, doença e uma vida que era, em geral, bem curta e cheia de sofrimento. E a terra, que era a fonte de toda a riqueza, ficava na mão de pouquíssimas pessoas. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Esse era o sistema. O latifúndio, ou seja, o monopólio da terra, era controlado por uns chefões muito poderosos, os coronéis. Eram eles que mandavam. Eles eram a lei. Para o trabalhador do campo, não existia direito. Era obedecer ou se rebelar. E foi justamente dessa terra de tanta opressão que nasceu uma figura nova, uma figura armada e principalmente independente, o cangaceiro. Agora, isso aqui é super importante para a gente entender a diferença. O sertão já tinha os seus homens armados, os jagunços. Só que os jagunços eram basicamente empregados dos coronéis, o exército particular deles. O cangaceiro, não. O cangaceiro era outra coisa. Ele não tinha patrão. A lealdade dele era com o próprio bando e com as suas próprias regras. Mas é aqui que aquela imagem de Robin Hood, sabe, de herói dos pobres, começa a se complicar. Os cangaceiros não lutavam por uma causa, por uma mudança social. Eles se aliavam com coronéis, quando era bom para eles, e, muitas vezes, as maiores vítimas deles eram os próprios sertanejos, gente pobre e sem defesa. A verdade nua e crua é que, para as cidadezinhas e fazendas que cruzavam o caminho deles, a chegada do cangaço significava uma coisa: violência. E violência extrema. A vida deles era baseada na extorsão e no roubo. Donos de vendinhas, fazendeiros, qualquer um que tivesse um dinheirinho era um alvo. Não tinha escapatória. E a crueldade era tipo uma marca registrada. O tal do sangramento, por exemplo, que era uma facada certeira, fatal na clavícula, era uma das assinaturas deles. As mulheres, então, sofriam uma brutalidade à parte. Era comum serem sequestradas, violentadas, e algumas chegavam a ser literalmente marcadas com ferro quente que nem gado, uma coisa pavorosa. E no fim de tudo, claro, vinha o assassinato. A vingança podia ser terrível. Às vezes, famílias inteiras eram mortas só para acertar uma conta ou para punir alguma suspeita de traição. Mas e a vida dentro do bando? Também era duríssima. Era uma vida de nômade, sempre se mudando, fugindo da polícia pela caatinga. Para as mulheres que entraram no cangaço depois de 1930, a coisa era ainda mais cruel. Se tivessem filhos, eram obrigadas a entregar os bebês para não atrasar o bando. E traição? Bom, traição era sentença de morte. Só que esse reinado de terror, claro, não podia durar para sempre. O governo brasileiro estava mudando, se modernizando e decidiu que não ia mais aceitar um poder paralelo no sertão. E para acabar com os cangaceiros, o governo criou as volantes. Eram grupos de policiais que se moviam rápido, formados por gente que conhecia o sertão tão bem quanto os próprios bandidos. Eram homens tão duros quanto os inimigos. A caçada tinha começado de vez. E é importante a gente entender que essa luta contra o cangaço era parte de um projeto muito maior. O presidente, na época, Getúlio Vargas,
queria construir um Brasil mais forte com um poder centralizado. E para isso, figuras como os coronéis e os cangaceiros que representavam o poder local tinham que desaparecer. E essa guerra foi de uma brutalidade sem tamanho, dos dois lados. A degola, por exemplo, era uma prática comum tanto dos cangaceiros quanto das volantes. O fim simbólico de tudo isso veio em 1938. As cabeças de Lampião, Maria Bonita e de outros do bando foram cortadas e expostas em praça pública. Era um recado bem claro: o tempo do cangaço acabou. Ok, a história deles teve um fim sangrento. Mas então, por que, mesmo depois de tantos anos, essa figura do cangaceiro ainda fascina tanto a gente? Por que ainda assombra o nosso imaginário? É porque o legado que eles deixaram é uma completa contradição. Por um lado, não há dúvida, eram criminosos violentos que espalharam o terror. Mas, por outro lado, eles viraram símbolos muito fortes. Símbolos de coragem, de um estilo próprio e de desafio contra uma ordem social que era extremamente injusta, onde a lei só protegia os poderosos. Eles representam uma época em que, para muita gente, a única justiça que existia era a que se fazia com as próprias mãos. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, uma pergunta que vai muito além do sertão nordestino. Quando as leis falham, quando não protegem os mais fracos e servem só para manter a injustiça, qual é a cara que a rebelião assume? E talvez mais importante, qual é o preço que se paga por ela?